Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira você já sabe, se é antevéspera de jogo do Santos, é dia do nosso já tradicional e consagrado quadro Ideias para o Treinador. E a partir de agora, eu e você e eu, vamos debater as possibilidades de escalação do Santos para o clássico de quarta-feira contra o Palmeiras, 7h30 da noite, na Arena Barueri, jogo que você pode assistir pela Cazé TV, pela Record e também pela HBO Max. No streaming, se você tem conta na HBO Max, você assiste a todos os jogos do Santos, tá bom? Clássico já na segunda rodada, as duas equipes vêm de vitória, o Santos bateu o Novo Horizontino de virada por 2-1 e o Palmeiras venceu a Portuguesa fora de casa por 1-0 e agora as equipes se enfrentam, Campeonato Paulista de cara nova, tiro curto, em 8 rodadas da primeira fase o Santos faz 3 clássicos e o primeiro deles logo na segunda rodada. Peço o seu like, a sua inscrição, peço para que você ative o sininho para não perder nenhuma novidade, comente, compartilhe. Neste quadro eu gosto sempre que você escalhe a sua equipe ideal, diga se você concorda comigo, quais seriam os 11 titulares da sua equipe se você fosse o treinador. E não se esqueça, amanhã, terça-feira, teremos o nosso tradicional pré-jogo, com informações mais precisas também do nosso adversário. Quem sabe, não vou prometer, mas estou tentando um convidado, um setorista de Palmeiras. E na quarta-feira, por volta das 9h30 da noite, você é meu convidado especial para a nossa live pós-jogo. Vamos debater juntos mais um jogo do Santos na competição. Maravilha, galera? Bom, antes de mais nada, o que você precisa saber? Dos 4 garotos promovidos ao profissional para a estreia, o lateral Vinícius Lira, os meio-campistas Gustavinho, Pepe Firmino e o atacante Matheus Xavier, só o Vinícius Lira permanece no profissional. Os outros 3 foram, digamos assim, rebaixados para o Sub-20 novamente. Nesta segunda-feira, no dia em que eu gravo esse vídeo, agora são 8h56. O Santos joga às 5h30 da tarde contra o Cuiabá. Nós não sabemos se eles vão se classificar, tomara que sim, ou se serão eliminados. Não sabemos também, acho que se o Santos avançar, a molecada continua por lá. Se o Santos eventualmente cair na competição, será que estes 3 garotos voltam? Então eu acho muito difícil que nós tenhamos estes 3 garotos para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Lembrando que o Matheus Xavier e o Gustavinho entraram na partida. Só o Vinícius Lira fica porque o Souza foi vendido para o Tottenham e o Vinícius Lira passa a ser o reserva imediato do Escobar. Fica também a expectativa para sabermos se o treinador do Santos, o Vojvoda, poderá contar com Zé Rafael, que estava com uma conjuntivite, o Bom Tempo, que só voltou a treinar com o grupo na última sexta-feira, depois de uma cirurgia para corrigir desvio de septo, e também do Barreal, que não conseguiu ser inscrito a tempo para a primeira rodada. Eu espero, né, pelo amor de Deus, que o Santos conclua a inscrição do Barreal, porque isso eu nunca vi em lugar nenhum. Eu nunca vi faltar jogador por inscrição no Palmeiras, no Cruzeiro, no Mirassol. Parece que só acontece essas coisas no Santos, né? Eu acho que vai dar tempo do Santos inscrever o Barreal, porque eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. O Barreal, estando à disposição, é meu titular, tá? Jogador polivalente, que terminou o ano de 2025 bem, jogador que é fundamental para fazer crescer o rendimento do Igor Vinícius. Então eu espero que estes 3 jogadores possam ficar à disposição e, no caso específico do Barreal, que ele possa ser titular. E só antes da gente já começar com o campinho, enquanto eu carrego aqui, dar aquele recado para vocês, que é o seguinte, gente. Nesse quadro, no Ideias para o Treinador, a gente não tem a pretensão de cravar o time titular, tá? A gente debate aqui ideias, possibilidades e alternativas para o Santos jogar. Também não é o nosso intuito aqui falar da escalação do Palmeiras. Essa análise mais aprofundada sobre o nosso adversário fica para o pré-jogo. Esse aqui é um quadro propositivo, é um vídeo propositivo para nós escalarmos o time do Santos. Feito esse recado, essa ressalva, porque algumas pessoas não conhecem o nosso quadro, estão chegando agora ao canal, vamos lá. O campinho já está na tela e os 11 jogadores que estão na sua tela neste momento são aqueles que entraram em campo contra o Novo Horizontino. Mas vamos combinar que as coisas não deram muito certo, não é verdade? No primeiro tempo do Santos, porque nós tivemos aqui a soma de um lateral esquerdo muito defensivo, que é o Escobar,
com um ponto esquerdo absolutamente improdutivo e que não consegue quebrar linha, não consegue propor jogo, serve apenas para o contra-ataque. Um lado esquerdo que não serviu de absolutamente nada. Lautaro Dias também, enquanto ficou aqui meio que trombando com o Cabaleiro, sem saber direito a sua função ao lado do Gabigol, também não rendeu muito bem. E o Rollaser, que eu julgo que fez uma boa partida, o lado negativo do Rollaser ser escalado aberto pela direita é que o Santos se defende em 4-4-2, mais ou menos como está aqui, ó. E isso faz com que o Rollaser seja obrigado a acompanhar a lateral. E não é esse ele não tem esse cacuete, né? Ele não tem essa característica. Ele pode até ajudar, mas ele se cansa muito rápido. E isso acaba estourando aqui, ó, no Igor Vinícius. A gente falou na nossa live pós-jogo que o Santos, muitas das vezes, atacava num 3-2-5, né? O Adonis, o Zé Ivaldo e o Escobar ficavam, o Schmidt e o Arão ficavam por aqui, o Cabaleiro ficava bem aberto de um lado, o Rollaser vinha por dentro, o Igor Vinícius virava um ponta, e aí o Santos tinha 3-2-5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que se o Rollaser não volta muito bem, e sabendo que os nossos dois volantes, que são bons jogadores, mas são um pouco mais lentos, isso acaba estourando nas costas do Igor Vinícius, e o nosso zagueirão aqui, o Adonis, ainda não mostrou a que veio, inclusive no gol do Novo Horizontino ele falhou. Portanto, eu acho que essa escalação não pode ser repetida, então a partir de agora eu vou começar a dizer o que eu faria, e aí a gente vai aqui simulando situações de jogo com vocês. Primeira coisa, eu acho que está claro para todo mundo que o Cabaleiro não deve jogar. Acho difícil, inclusive, que ele volte a ter chance como titular num espaço tão curto de tempo. Então, acho que ele é o primeiro a sair. E aí, com isso, o passo fundamental é você botar o Rollaser centralizado para você dar menos obrigação defensiva para esse rapaz. Quem imprescindivelmente tem que entrar no time é esse jogador aqui, o Barreal. Só que aí nós temos algumas possibilidades, tá? Primeiro, gente, vocês sabem, eu gosto sempre de dizer que entre o ideal e o possível tem um caminho diferente. É claro que se dependesse de mim, alguns jogadores sequer jogariam com a camisa do Santos. Então, ainda que aqui este vídeo tenha o intuito de propor escalação, eu não vou trazer aqui para vocês uma possibilidade que eu considero irreal. Então eu tento juntar um pouco do meu desejo com o que eu acho que está mais próximo da realidade. Se eu tivesse que apostar o pouco dinheiro que tenho, eu diria que o Santos entrará em campo na quarta-feira na Arena Barueri, desta forma aqui, ó. Desta forma. Por quê? Assim, o Lautaro Dias, no segundo tempo contra o Novo Horizontino, fez uma boa partida como ponta esquerda, tá? Ele não é ponta, mas vocês entenderam. Ele, inclusive, participa do lance do gol. Ele que vai na linha de fundo, toca para trás, o Gabigol faz o pivô, o Rollaser chuta, travado, na volta o Rollaser escora e o Gabigol faz o gol. Então eu acho que o Santos vai entrar em campo desse jeito aqui. O Barreal é o parceiro ideal para o Igor Vinícius, ele ajuda o Igor Vinícius, que é uma barbaridade. Dessa forma você tem condições de liberar o Igor Vinícius, que vem fazendo jogos maravilhosos. Você já tem um lateral um pouco mais defensivo e você bota o Lautaro aqui, e aí você tira a obrigação do Rollaser acompanhar a lateral e deixa ele preservado para o momento de criação. É isso que eu faria. Mas aí você vai dizer, poxa vida, André, você não acha que aí o problema do lado esquerdo improdutivo se mantém? Você acabou de falar que um dos problemas do jogo contra o Novo Horizontino é que a gente tinha o defensivo Escobar com o improdutivo Cabaleiro. Aqui a gente não repete mais ou menos a mesma fórmula, porque o Escobar é muito defensivo e o Lautaro vai ser escalado só porque ele ajuda a marcar? Ótima provocação, caro telespectador. E aí a gente pode partir para outro cenário, que é o seguinte: Barreal, você, meu filho, você vai jogar do lado esquerdo. Você, a princípio, lá atrás, foi contratado para fazer essa meia esquerda, esse corredor esquerdo, mas você acabou desempenhando muito bem pelo lado direito. Mas você vai voltar para o seu setor de origem, que é o lado esquerdo, e a gente vai botar o Robinho Júnior aqui para jogar do lado direito do campo. Aí a gente vai ter dois jogadores mais móveis, com mais qualidade técnica, né? Você teria aqui um quarteto de jogadores que sabem jogar: Barreal, Rollaser, Robinho e Gabigol. Porém, né, eu gosto sempre de dar o ponto e o contraponto.
mostrar prós e contras, ônus e bônus. Aqui você tem um meia esquerda que cria, que é muito bom e que vai ajudar o Escobar, ainda que o Escobar se garanta um pouquinho defensivamente. Ocorre que aí o problema do lado direito se mantém, porque no jogo contra o Novo Horizontino, um dos calcanhares de Aquiles do Santos foi o Rollaser aberto por aqui. Num jogo fora de casa, contra o bom time do Palmeiras, será que o Robinho Júnior vai ter essa condição de ajudar o Igor Vinícius? Ou vai ser de novo o Robinho vindo para dentro, abrindo o corredor para o Igor Vinícius, vai estourar tudo nas costas do Arão e do Adonis, né, para o Adonis fazer cobertura. Então, esse aqui é o lado negativo dessa possibilidade. Agora, a gente pode também partir para um cenário em que o Santos joga com um meio de campo mais reforçado para travar os duelos no meio de campo e abrir mão de jogadores que vão ter que se matar defensivamente pelas beiradas do campo. E aí, como que a gente pode escalar esse Santos? A gente pode escalar o Peixe num 4-4-2, mas em formato losango. Ou, se você preferir, num 4-3, um tripé de volantes, um armador e uma dupla de ataques. Como seria isso na minha cabeça? O William Arão, numa espécie de primeiro volante, o João Schmidt vindo aqui pelo lado direito. Aí nós temos algumas possibilidades, né? Inclusive envolvendo o João Schmidt. O João Schmidt pode ser mantido pelo lado esquerdo do campo. Só que aí nós temos a possibilidade de jogar o Bom Tempo, tá? Que está à disposição. Ou você pode botar o Bom Tempo, o João Schmidt pelo lado direito, como ele terminou a reta final do Campeonato Brasileiro, e promover a entrada do Zé Rafael. Rollaser, e aí você tem uma dupla de ataque. O Barreal, tira o Robinho daqui, com o Gabigol. O Barreal com o Gabigol. Quando o Santos for se defender, faz um 4-4-2, mais uma vez. E aí você pode fazer o seguinte, na verdade inverte o Gabigol com o Barreal. Marca em 4-4-2. O Palmeiras está saindo pelo lado direito do campo, o Barreal fecha a linha aqui, e o Santos faz isso aqui, ó. Marca em 4-4-2, e o Zé Rafael fecha a linha aqui. O Palmeiras está saindo pelo lado de lá, o Zé Rafael fecha, o Arão vem para cá, o Schmidt e o Barreal. Você ainda pode falar, Rollaser, meu filho, ó, você não vai ter que acompanhar a lateral, mas faz uma sombrinha no primeiro volante, né? Aí você ainda pode deixar o Santos marcando num 4-4-2, meio man-baby, digamos assim, e você deixa o Barreal solto um pouquinho, mas é claro que ele vai fechar aqui também. E aí você poderia marcar quase que num 4-5-1. Existe, inclusive, a possibilidade, né, no momento que eu gravo esse vídeo, agora já são 9 horas da manhã da segunda-feira, ainda até este momento, isso não aconteceu. Mas o Santos deve anunciar nas próximas horas, no decorrer dessa segunda-feira, a contratação do Gabriel Menino. Ele deve ser inscrito para esse jogo. Ele pode entrar aqui também, seja no lugar do Zé Rafael. Eu nem botei o Gabriel Menino no elenco do Santos. Eu vou criar aqui um bonequinho para ele, ó. Vou escrever o seguinte: Menino, camisa 99, que eu não sei qual vai ser a camisa dele. Mas só para a gente ter o bonequinho dele aqui também, né? Para a gente, afinal de contas, o jogador já está aí agora como jogador do Santos. Então a gente pode ter no lugar do próprio Zé Rafael, do próprio Schmidt, o Gabriel Menino, por que não? Aí o Santos faz um 4-1-3-2, assim, olha só que maravilha. O Barreal fica aqui como uma dupla de ataque, você tem o Gabriel Menino, você tem o próprio Bom Tempo, são opções que o Vojvoda tem. Agora, a gente pode também, agora a última probabilidade aqui que eu enxergo, a gente pode também ter o seguinte cenário: este homem aqui, o nosso herói, Tassiano, entrar, para o Santos ter uma dupla de ataque. E aí o Gabigol é uma espécie de falso 9, e o Tassiano é o cara da referência. Só que aí você tem dois jogadores dentro da área, isso tira o sossego da defesa do Palmeiras. Como ficaria esse 4-4-2? Aí a gente pode ou deixar o Barreal no banco, como uma opção para o segundo tempo, e manter o tripé de jogadores de meio de campo, ou você há de se lembrar que nos primórdios do Campeonato Brasileiro, lá nas primeiras rodadas do ano de 2025, quem fez esse lado direito como uma espécie de terceiro homem de meio de campo foi o Barreal. Então aí você pode ter o Barreal como esse terceiro homem de meio de campo pelo lado direito. Para se associar com o Rollaser, eles têm um entrosamento muito bom. Manter
uma dupla de volantes, né? O Arão por aqui, o Zé Rafael para cá, e aí você pode ter o Roleiser e o Barreal. O Barreal pode jogar, inclusive, pelo lado de lá também. O Santos ter 2 meias, um 4-4-2 com 2 meias, e o Tassiano e o Gabigol por aqui. Aí você deixa o trabalho sujo de fazer a sombra no primeiro volante para a vitalidade do Tassiano. O Barreal pode ajudar. Nesse caso, eu inverteria eles, tá? O Roleiser ficaria para cá, justamente para o Barreal ajudar o Igor Vinícius para a gente resolver aquele problema que eu já apontei aqui no vídeo. E marca no 4-4-2 da mesma forma. Isso vai obrigar que o Roleiser ajude, mas sabendo que é o Escobar que está por aqui, o Roleiser não precisaria vir de secretário de lateral até a linha de fundo. Ainda que, sei lá, se jogar o Kelvin, é um lateral que apoia bastante. Então, gente, veja que aqui nós passamos 4 possibilidades, 4 cenários de escalações que o Santos pode fazer. Eu espero que o Vojvoda tome a melhor decisão possível, lembrando sempre que é fundamental que você pense no equilíbrio tático, ou seja, gente que ajuda sem bola também, mas você não pode preterir os mais talentosos. Vamos aguardar nas próximas horas os vazamentos das possibilidades de escalação, como é que ele está pensando em armar o time, e amanhã no nosso pré-jogo a gente traz com um pouco mais de precisão quem é que deve jogar, trazendo também informações sobre o Palmeiras. Você gostou das escalações que eu propus? Qual a sua favorita? Qual seria o seu time? Estou lendo a sua opinião aqui nos comentários. No mais, não esqueça de se inscrever se for novo por aqui, rumo aos 16 mil inscritos. Faltam cerca de 130. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe e considere tornar-se membro do nosso canal. Além, é claro, de hypar o vídeo. Começou a semana, o seu estoque está renovado. Obrigado a todos pela audiência. Nos encontramos numa próxima ou a qualquer momento com qualquer novidade. Mas, por enquanto, tampa do caixão fechada. Voltamos amanhã. Ótima segunda-feira para você. Se cuide, fique com Deus. Um abraço e até mais.